capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, Lucas, capítulo 11, versículo 1, e depois nós iremos ler Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Em Lucas, capítulo 11, versículo 1, há um pedido dos discípulos a Jesus. E o texto diz: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, referindo-se a João Batista. Agora abra em Mateus, capítulo 6, versículos 9, indo até o versículo 15. Vamos até o 15. Diz o texto, agora Jesus respondendo àquele pedido: portanto vós orareis assim. E essa oração já é muito conhecida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu quero falar hoje com você sobre esse tema: como nós podemos fazer uma trilha de oração. Como Jesus pode nos conduzir a orar, como Ele mesmo faz questão de orientar e instruir. E tanto Lucas como Mateus deixam a oração que Jesus ensinou a fazer. Acontece que essa oração não é uma repetição de palavras apenas. Eu lembro que em alguns jogos de futebol que assisti, o pessoal se reúne ali rapidinho e grita essa oração: Pai nosso que estás no céu, e já sai dando canelada, e já sai xingando e tudo mais. Não é isso a oração que Jesus nos ensinou. Pelo contrário, Ele nos ensina um modelo de oração. E nesse modelo de oração, você pode construir durante horas ou durante muito tempo algumas orações dentro desta. E eu quero chamá-lo a juntos trabalharmos isso nessa noite. Os apóstolos viram Jesus curar, mas não pediram a Jesus: Jesus, ensina-nos a curar. Os apóstolos viram Jesus se impor sobre a natureza, mas eles não pediram para Jesus: Jesus, nos ensina a acalmar o mar, ou então nos ensina a andar sobre as águas, ou então nos ensina a transformar água em vinho. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, mas não pediram isso: Jesus, ensina-nos a ressuscitar mortos. Eles viram Jesus ensinar. Aliás, Jesus foi chamado de mestre, e eles não pediram isso: Jesus, ensina-nos a ensinar como o Senhor ensina. Eles não pediram: ensina-me a pregar, ou ensina-nos a pregar. Jesus pregou o sermão do monte para uma multidão imensa, que para aquela época significava 1% de todo mundo conhecido de então, reunido aos pés do monte, ouvindo o sermão de Jesus. Mas eles não perguntam: Jesus, ensina-me a pregar. Eles pedem: ensina-nos a orar. Um discípulo, um porta-voz, chega para Jesus e pergunta, e pede, solicita: ensina-nos a orar. Parecia ser evidente que a trilha para tais virtudes de Jesus
era a trilha da oração. Eles sabiam que se aprendessem a orar como Jesus orava, lhes sobreviria a autoridade espiritual, a mesma que estava sobre Jesus. Então, eles viam Jesus se retirar para orar. Eles viam Jesus subir ao monte para orar e voltar no outro dia. Eles viam Jesus interromper a sua agenda para retirar-se e orar. Eles sabiam que era prioridade orar. Mas enfim, o que exatamente Jesus fala com o Pai? Quem sabe essa é uma pergunta que eles faziam. O que nós devemos falar quando oramos? Como devemos orar? De que forma a gente deve conduzir a nossa comunicação com Deus? E daí o pedido tão premente: ensina-nos a orar. E Jesus começa a ensinar então. E eu poderia dizer que a primeira estação dessa oração que Jesus ensina, dessa trilha de oração, a gente pode chamar de a estação da relação. 3 aspectos aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O primeiro aspecto, o Pai íntimo, o papai. A palavra que aparece no texto original aqui não é pai, mas é Abba, que quer dizer papai, papaizinho, essa ideia de intimidade com Deus. E Jesus aqui corre um risco, ele quebra um paradigma dos judeus. Quando os judeus, para que você entenda melhor, o nome de Deus, a pronúncia do nome de Deus se perdeu no tempo, por causa do 3º mandamento do Decálogo, que diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão. E o nome de Deus em hebraico é um tetragrama, quer dizer um conjunto de 4 letras que teriam mais ou menos o papel da letra YH, o V e depois o H novamente. Só que no hebraico não existem as vogais. Então, como os judeus não falavam o nome de Deus para não correr o risco de falar em vão, e quando estavam lendo, quando iam orar, e aparecia o nome de Deus, o tetragrama, eles substituíam pela palavra Adonai, que quer dizer Senhor nosso. Então, falar o nome de Deus era algo muito zeloso, era algo muito raro entre os judeus, inclusive entre os rabinos. Agora, chamar Deus de Pai seria uma blasfêmia para eles. E pior ainda, chamar Deus de papaizinho seria um crime religioso. Mas Deus quebra esse paradigma e Jesus diz assim: quando vocês orarem, chamem Deus de papaizinho, Abba. É aquela ideia assim do filhinho que chega para o pai e sem nenhum protocolo, sem nenhum ritual, chega abraçando o pai, chega pulando no colo do pai, chega pedindo alguma coisa que precisa. É essa confiança que devemos ter com Deus, de chamá-lo de Abba, de papaizinho. É o pai íntimo, mas também é o pai comunitário, nosso, pai nosso. O pai não é posse de uma pessoa, não é posse de uma igreja, não é posse de uma classe, não é posse de um nicho. O pai é nosso, é da grande família de Deus, aleluia. É o nosso pai comunitário, mas também é o Pai soberano que estás no céu. É a ideia de domínio absoluto, a ideia de soberania serena, a ideia de majestade abrangente. O Deus em todos os lugares, o Deus absoluto. Se na expressão Abba, papai, ele é invocado de forma imanente, quer dizer,
o Deus que está presente nas necessidades mais íntimas de cada um de nós. Quando se fala que estás no céu, ele é invocado de forma transcendente, quer dizer, o Deus do universo, o Deus presente em todos os lugares, o Deus presente absolutamente, com toda a intensidade, em todos os lugares. A oração começa assim, invocando essa relação com este Deus. Mas também, quando vamos para uma segunda estação, podemos chamá-la de estação da adoração. Santificado seja o teu nome. Expressa o desejo do discípulo de que o nome de Deus seja reconhecido como santo em todos os lugares. Seja tratado com reverência, seja adorado, que o nome de Deus seja venerado. E este pedido também está ligado ao terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em outras palavras, está nos chamando para pedir, orar, para que o nome de Deus seja conhecido como santo, separado, majestoso, em todos os lugares, na igreja, no local de trabalho, na cidade, na nação, no planeta. Reflete o nosso desejo de glorificá-lo com legitimidade. Também reflete o nosso desejo de que toda a terra, os céus, a criação honrem o nome de Deus. Então nossas orações devem glorificar a Deus, as nossas ações devem honrar a Deus, porque Israel adorava a Deus com palavras, mas desonrava a Deus com as ações. E por causa disso, Deus diz: povo de Israel, vocês mancharam o meu nome entre as nações, desonraram o meu nome entre as nações. Então nas orações e nas ações nós glorificamos a Deus. Nós podemos honrar ou desonrar o nome de Deus. Afinal, o apóstolo Paulo diz o seguinte, veja que interessante, Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15: por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, do qual toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então você tem, eu e você, nós temos um nome de Deus em nós, mais ou menos como temos um sobrenome. Alguns aqui têm o sobrenome de Silva, outros têm o sobrenome de Oliveira, de Pereira, outros têm outros sobrenomes, mas existe um patriarca nessa família. E se você faz alguma coisa errada na cidade, as pessoas vão dizer: ah, esse é da família tal, do senhor tal, que está atrás do sobrenome lá de Pereira ou de Oliveira, e fica mal para aquele pai de família. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós levamos o nome de Deus. Entendeu isso? Nós glorificamos o nome de Deus com palavras e com atitudes. Eu tenho lido muito a história dos puritanos. Eles foram os melhores cristãos que já passaram pela face da terra. Eram chamados de os gigantes da fé. Eram homens que deixaram legados que até hoje a sociedade ainda desfruta de legados que eles deixaram de 200 anos para trás. Foram os que colonizaram as Américas, a América do Norte. Fundaram as cidades mais prósperas. Influenciaram na economia, nas artes, na cultura da época. Fundaram as principais universidades que até hoje são consideradas as melhores do mundo, como a de Princeton, de Cambridge, Harvard, a melhor do mundo. Mas eles tinham um lema, entre tantos. Eles acordavam de manhã e diziam assim: Deus, em que eu posso te glorificar hoje? E eles iam para o dia com a firme ideia de que naquele dia teriam que, em algumas coisas, glorificar o nome de Deus.
E eles diziam o seguinte: o propósito do homem é glorificar a Deus. A razão da existência do ser humano é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então isso não é uma teoria. Quando você glorifica a Deus, você está contribuindo para o reino de Deus e glorificando o nome de Deus entre a sociedade. A terceira estação, a gente pode chamar de estação da missão. Então você já orou na oração do Pai Nosso sobre a sua relação com Deus, e você pode aqui usar palavras e orar sobre você e Deus durante muito tempo, e isso fica não só num versículo, mas você pode usar minutos e minutos para orar sobre isso. Orar adorando a Deus, santificando o nome de Deus, se colocando à disposição para levar a glória de Deus. E aí na terceira estação, a missão: venha o teu reino, o que nós cantamos hoje no início do culto, o que a Giane acabou de ministrar a nós sobre missões. Venha o teu reino. Então ore pela vinda dos valores do reino para a face da terra. Ore por paz, justiça e equidade, que se você for ler na Bíblia Sagrada, você encontra as características do reino de Deus, como um reino de paz, um reino de justiça, um reino de equidade. Ore por leis mais justas, governantes mais justos, uma sociedade que lute e vença as causas relacionadas à violência no trânsito, violência doméstica, o uso de drogas. O reino de Deus vindo até nós transforma a sociedade. É o reino de Deus vindo a nós, é o reino de Deus vindo à terra. E é o reino de Deus permeando os tecidos das estruturas sociais do nosso país, do nosso planeta. Havia uma literatura rabínica dos antigos que dizia o seguinte: o homem que não menciona o reino de Deus em suas orações, nem ao menos ora. Em outras palavras, quando orarmos, precisamos dizer: venha o teu reino. Venha o teu reino sobre nossa cidade, sobre nosso estado, sobre nosso país, sobre o nosso planeta, que está passando, está à beira de um colapso climático. Venha o teu reino. Quando oramos por isso, estamos pedindo: Senhor, venha o teu reino. Em 1959, Billy Graham visitou a União Soviética como turista. O leste europeu estava todo fechado, era chamado cortina de ferro, fechado para a entrada do evangelho. As igrejas foram, na sua maioria, fechadas, muitos pastores presos, etc. Então, o sistema daquela época havia fechado o leste europeu para o mundo ocidental e também para o evangelho de Cristo, para o cristianismo. Mas Billy Graham, como turista, pediu que o levassem até o estádio de Moscou. E ele, sozinho, naquele estádio gigantesco, ficou em pé e orou a Deus, pedindo que um dia Deus abrisse as portas para a pregação do evangelho, pedindo para que Deus abrisse as portas para que o povo do leste europeu ouvisse de volta a mensagem de salvação, pedindo para que houvesse um quebrantamento espiritual, pedindo para que houvesse um milagre na União Soviética. 1959, 33 anos depois, a queda do regime comunista, e o Billy Graham é convidado a voltar lá. E ele prega no mesmo estádio, e 50 mil pessoas ouvem a palavra de Deus. E o próprio exército, o chamado Exército Vermelho, que tem um coral, o coral cantou na língua russa: glória, glória
aleluia, vencendo vem Jesus. Sabe o que é isso? Venha ao teu reino, venha ao teu reino. Comece a orar por isso, clame a Deus por isso. Venha ao teu reino, Senhor, venha ao teu reino sobre os excluídos da sociedade, venha ao teu reino sobre as bocas de fumo, venha ao teu reino sobre as comunidades carentes, venha ao teu reino sobre o sistema prisional, venha ao teu reino sobre o sistema educacional, venha ao teu reino sobre a saúde pública, venha ao teu reino, venha ao teu reino. Precisamos orar. A igreja, quando ora, ela colhe os frutos do trabalho de Deus. Ore para que o reino de Deus se manifeste, venha até nós. A quarta estação é a estação da submissão. Faça-se a tua vontade. E submissão não é o render-se à vontade de Deus apenas. Submissão é render-se à vontade de Deus com contentamento. E aí entra, por exemplo, a pessoa, o profeta de Jonas, fez a vontade de Deus, pregou em Nínive, mas contra a vontade dele, descontente. Ele foi se esperneando, foi reclamando com Deus. Então, não fez a vontade de Deus. Agora Jesus, quando vai para a cruz do Calvário, antes, ainda no jardim do Getsemane, ele ora de joelhos, dizendo: faça a tua vontade. E mesmo com dores, há um contentamento em cumprir a vontade do Pai. Ore pela vontade de Deus em sua vida. O meio evangélico brasileiro inventou algumas orações que doutrinariamente ou teologicamente são esdrúxulas. Expressões assim: eu tomo posse de tal coisa, ou então eu determino que tal coisa aconteça, ou então eu declaro que tal acontecimento vai acontecer, tal coisa vai acontecer. E você encontra Jesus dizendo: não ore assim, ore dizendo: faça a tua vontade. Lembro do pastor Ricardo Gondim, numa determinada ocasião, na saída do culto, ele havia orado por determinadas questões relativas à batalha espiritual, e no outro domingo passado ele também tinha orado sobre isso, e alguém na porta perguntou a ele: pastor, quando você ora assim, dizendo está amarrado, quanto tempo Satanás demora para desamarrar-se? Ele falou assim: mas como assim? Porque o senhor orou semana passada, então já desamarrou e agora amarrou de volta, né? Então, quando Jesus, por exemplo, ora repreendendo Satanás, ele diz assim: está escrito, está escrito. Nas 3 tentações do deserto, ele responde com a palavra, usando textos do livro de Deuteronômio, e ele não precisa repreender o Satanás com outra coisa, senão a palavra. O diabo tem medo de crente que conhece Bíblia. Escute isso de volta. Ele tem medo de gente que conhece Bíblia, porque é a espada do Espírito. Paulo diz em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então renda-se à vontade de Deus. A vontade de Deus não é inteligível no primeiro momento. Eu poderia dizer assim que a vontade de Deus vai se construindo e a gente só vai entendê-la algum tempo depois, alguns anos depois, alguns meses depois. Eu acompanhei um tempo as pinturas do pastor Jaziel Botelho, e ele é um artista excelente. Ele pega o quadro, ele pega as tintas e começa a pintar até com certa rapidez. E os primeiros rabiscos são feios, estranhos. Ele falou para mim: Copesca, quer ver? Eu vou pintar a cena do pastor buscando a ovelha com cajado, a ovelha que caiu no barranco. E aí começa um monte de traços estranhos, e eu fiquei pensando: não vai sair nada disso aqui. Num segundo momento já existem algumas formas definidas.
E aí só depois, por último, quando ele coloca as sombras, as cores, é que a gente vai entender, agora entendi o que ele queria fazer. A nossa vida, da mesma forma, a minha e a sua vida está nas mãos de Deus. Então, ore dizendo, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Aí, quinta estação, a estação do cuidado. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa estação da trilha nos chama a orar pela provisão de Deus. Deus se importa sim com o pai de família desempregado, Deus se importa sim com o casamento que não vai bem, Deus se importa sim com o diagnóstico médico que aponta alguma enfermidade que te faz sair da rotina e você fica preocupado. Deus está atento a isso. Deus se importa com as notas de faculdade que não estão bem, Deus se importa com o namoro que foi rompido, Deus se importa com o filho doente. Quando Jesus nos chama para orar pelo pão nosso de cada dia, Ele está nos chamando para orar pelas nossas necessidades básicas, pelas necessidades do cotidiano. Então lance sobre Deus as suas necessidades em oração. Ore pelos detalhes da vida que estão preocupando você. Eu sei que alguns agora vão ter uma semana em que vão estar preocupados. A partir de amanhã, às 8 da manhã, alguns já estão preocupados com os pagamentos, com as contas, com a correria, com os exames, etc. Então, ore por isso. Acoberte os detalhes da vida em oração. Jesus nos ensina a fazer isso. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo de número 7, diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele tem cuidado de vós. Toda ansiedade. E em Filipenses 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, está ansioso? Vai orar. Oração, súplica, ações de graça. E aí o que acontece? E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ore pelas necessidades. Quando falo sobre isso, lembro-me de George Miller. George Miller foi chamado de príncipe dos intercessores. Hudson Taylor, que foi missionário para a China, que era contemporâneo e era amigo de George Miller, dizia o seguinte, quando George Miller dobra os joelhos, os céus silenciam, porque esse homem ora com muita convicção. Ele ora com muita convicção. E era um tempo que a Europa estava assolada pelas guerras mundiais, estava assolada por algumas pestilências, etc. E George Miller, por direção de Deus, montou orfanatos. E nesses orfanatos passaram pelo menos 10.000 órfãos da guerra, 10.000 órfãos que estavam à mercê e foram ao cuidado de George Miller e sua equipe. Acontece que, ouça isso, George Miller nunca pediu um centavo para os orfanatos. E as coisas aconteciam. Por exemplo, em dias que não havia café, as crianças acordavam e ele dizia, vamos para a mesa, peguem suas canecas, sentem à mesa, nós vamos orar, agradecendo o café que vamos tomar. E o café não tinha, e não tinha pão, e não tinha leite. E de repente eles estavam orando, agradecendo pelo café que não tinha, e alguém batia lá na porta e dizia, eu estou vindo aqui porque Deus me mandou trazer esses sacos de pão aqui. Ou então, Deus me mandou trazer esses litros de leite aqui. E Deus ia suprindo. Quantas vezes eles assentaram na mesa e ele não dizia para as crianças, não tem almoço.
mas ele sabia disso. E de repente oravam e Deus trazia. E perguntaram a George Miller, alguém perguntou a ele, como que você consegue ser assim, Miller? Uma vez ou duas ou três na vida, você prova um testemunho de Deus, mas todos os dias assim, você corre o risco de ser irresponsável com essas crianças, você corre o risco de semear no coração deles a expectativa do café, do pão, do almoço, que não vai ter, e daí, como que você vai suprir isso? E George Miller respondeu da seguinte forma, eu já li minha velha Bíblia, de joelhos, mais de 100 vezes, e eu sei quem é o Deus vivo que está nas páginas da Bíblia, e eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele me ouve, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sexta estação da oração, a restauração dos relacionamentos rompidos. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus insiste no perdão. Nós lemos 7 versos aqui, nessa perícope, mas 3 deles são tratativas sobre perdão. Significa que grande parte da oração que Jesus nos ensina tem a ver com perdão. E João capítulo 20, versículo 23, se de alguns perdoares os vossos pecados, ser-lhe-ão perdoados. E Jesus não está dizendo que Deus está perdoando os pecados, está dizendo que eu e você, somos chamados ao perdão. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, isto é, guardar, serão retidos. O perdão tem poder para libertar, o poder para restaurar. As ofensas são oportunidades que nós temos para perdoar e nos parecermos mais com Jesus, ou amarrarmos pessoas a nós e nós a pessoas. É por isso que existem as chamadas doenças psicossomáticas, de pessoas que não perdoam e vão acumulando mágoas, tensões, ressentimentos, raiva, ódio, e isso tudo vai prejudicando. A gente já não dorme direito, já não toma café direito, vai almoçar, está pensando nas ofensas, no ofensor, vai dormir, o cônjuge já dormiu, já está no 3º sono e ele está pensando ainda, mas se eu encontrar tal pessoa, ela falar isso, eu vou responder aquilo. Aí vai ver, aí a coisa vai feder, e o dia amanhece. E é lógico que alguém assim vai ter suas gastrites, suas dores de coluna, no ombro, dor de cabeça e assim por diante. Mas você pode libertar pessoas com o perdão. E você pode libertar a você mesmo com o perdão. Aleluia. Alguém escreveu, um escritor chamado Duncan, não esgotamos nossa necessidade de perdão, de dar ou receber perdão quando nos tornamos cristãos. Significa que até o final da vida, um cristão vai ser chamado a perdoar, até o fim da vida. Enquanto tiver vida, estamos perdoando, aceitando perdão, dando perdão, recebendo perdão. Na oração que Jesus nos ensina, nós combinamos uma coisa com Deus, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, da forma com que eu perdoo, Deus me perdoa. Na medida em que eu perdoo aqui na horizontal, Deus me perdoa na vertical. Se você perdoa aqui na horizontal bastante, você vai orar pedindo perdão pelos seus pecados e Deus vai perdoar. Se você é duro para perdoar aqui, quando você ora, sabe o que Deus responde? O trato foi você que fez. Eu só perdoo se você perdoar aí, né? Porque você orou dizendo isso, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos os nossos devedores, isso é, na horizontal. O escritor Philip Yancey, que muitos aqui conhecem, já têm lido obras dele, diz o seguinte: ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. Então, acontece que o trato nós fazemos, nós que elaboramos o contrato para Deus. Senhor, perdoa aí em cima, do jeito que temos perdoado aqui embaixo. Um general de guerra inglês, encontrando com John Wesley, o grande evangelista, pregador, disse assim: eu sou um cara muito duro, eu não perdoo nada mesmo. E John Wesley retrucou dizendo: então, Senhor, eu espero que o Senhor nunca peque, que senão já era. Sétima estação, a vigilância. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentação e provação são duas coisas diferentes. O diabo nos tenta para sublinhar o que é pior em nós. E Deus nos prova, e não é tentação, é provação o que vem de Deus, para destacar o que de melhor nós temos. As provações enriquecem o caráter do cristão, aumentam a sua fé, mesmo que sejam duras, mas nos tornam melhores, enquanto as tentações vêm com um fim único de derrubar, de destruir. E todos nós temos áreas da vida em que precisamos de cuidados especiais. São as nossas áreas, são as nossas faces obscuras, são as nossas fragilidades mais secretas, são os nossos embates mais solitários. Precisamos acobertar de oração. Martinho Lutero, na época da Reforma Protestante, foi muito perseguido, muito ameaçado e caluniado também. E um amigo de Lutero disse assim: Lutero, você não tem medo dos seus inimigos lá de fora? Ele disse: não, eu tenho medo dos inimigos que eu tenho aqui dentro. Eles são mais perigosos e eu tenho que vigiá-los todos os dias. Fernando Pessoa, o poeta, numa das suas poesias, ele encerra dizendo: Senhor, livra-me de mim mesmo. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, as áreas em que o meu ego, que o meu eu, que a minha carne clama, pula, reclama, socorre-me delas. Não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Um menino chegou ao professor depois de ter errado tanto, repetido tantos erros, e disse: professor, eu sei que estou errado, mas me ensina, por favor, a não errar mais. E o professor pacientemente disse ao menino: pegue um copo cheio d'água, e você vai precisar andar em toda a escola com esse copo até em cima, quase transbordando no limite. E o menino disse: impossível. Não, tem um jeito sim. O menino pegou o copo e foi olhando cuidadosamente para o copo, e foi, subiu escada, rampa, foi na administração do colégio, desceu, foi no subsolo e voltou sem derramar a água. E o professor disse: muito bem, então me diga como você conseguiu. Ele disse: eu não tirei os olhos do copo. Tem áreas da vida que você, para não errar, você não pode tirar os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Cristo. Acoberte essas áreas de oração. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a oração vai terminando com uma chamada doxologia, que é um pedaço de um hino que os primeiros cristãos cantavam. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E termina com a palavra amém. Hoje em dia nós banalizamos demais a palavra amém. A gente diz assim:
na igreja, por exemplo, sábado vamos fazer um churrasco na casa do irmão tal, amém, daí todo mundo diz amém, o amém está fraco, amém, daí falou de churrasco, né? Todo mundo amém, um amém bem alto e tal. A palavra amém, no Velho Testamento, significa obrigar-se a um pacto legalmente, juridicamente, e assinar embaixo. Dizer, está ligado aqui, está ligado no céu. Então a palavra amém não é uma palavra tão banal assim. É uma ligação espiritual. No Novo Testamento, Jesus é chamado em Apocalipse 3,14 de o amém. Isto é, a confirmação de ligação entre as promessas de Deus e o Deus das promessas. E Jesus é essa confirmação em Apocalipse 3,14. As igrejas da Capadócia, na era pós-apostólica, só diziam amém, e diziam um amém tríplice, amém, amém e amém, ou cantavam o amém no final, como uma forma de dizer em unidade, o número 3, unidade, fazendo alusão inclusive à trindade. Está ligando aquilo que cultuamos, aquilo que ouvimos na pregação, aquilo que oramos, aquilo que cantamos, ao final nós ligamos com o céu.